Quero dizer que foi muito bom conhecer tantos irmãos. Eu nunca pensei que tinha tanto brasileiro aí, meu Deus do céu, aqui está cheio de gente. Então eles estão mais afortunados que nós porque as pessoas vão à igreja, não é? E nós aqui é mais difícil. E então foi um louvor tremendo, mas acima de tudo, sexta-feira, na outra igreja, houve uma empatia, uma coisa entre mim e o pastor principal, o apóstolo daquela organização que veio do Brasil de propósito, o pastor Joaquim Neto. Não é que o pai da fé deles, principalmente da esposa da pastora Rose, ambos são dentistas, são médicos dentistas. O pai da fé dela, principalmente, e o meu pai da fé é a mesma pessoa. Ali houve já uma coisa, uma empatia, porque assim que eu ouvi o homem pregar, eu disse, o ADN dele espiritual é igual ao meu. Somos família. Eu disse a ele, nós somos aves com a mesma plumagem, não é? No espírito. E ele dizia, é? Muito querido. Então fizemos assim uma grande amizade. Ele tem uma igreja lá em São Luís do Maranhão. Eu por acaso nunca estive lá, não conheço o Maranhão. E convite para ir lá ensinar na escola bíblica um tempo. Glória a Deus. Amém? Bendito seja o nome de Jesus. E foi muito bom também ver os irmãos aqui embaixo, foram os queridos. Foi bom, graças a Deus. Uma coisa que eu sinto, quando eu vou a essas igrejas brasileiras, com muita gente, meu querido irmão, o pastor Marcos da Lagoinha aqui, e outros, né? Lá debaixo de Leiria, como chama a outra terra, lá embaixo, Porto Mós, são igrejas grandes, tem muito povo, tudo brasileiro, né? E quando eles levantam louvor, o Senhor tem posto no meu coração, é mais louvor que se levanta do Portugal para o céu, do que antes, quando éramos só uns pouquinhos igrejinhas portuguesas, não é? Amém, amém. Assim é muito mais, glória a Deus. E eu acredito que o Senhor vai mover um avivamento de alguma forma. Creio em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então vamos lá. Começamos a falar sobre treinar para se reinar com Cristo. Nesta vida já. Para podermos reinar em Cristo, nós temos que ser treinados. Temos que ser ensinados, temos que ser preparados. Não é só da boca para fora. Temos que saber, temos que entender. Então, semana passada falámos sobre temos que ser fiéis nas coisas naturais. Falamos de Davi, de Belém. Davi foi fiel nas coisas naturais. Cuidar fielmente e com alegria e sem querer recompensa alguma, cuidou das ovelhas do seu pai, não é? E para isso, às vezes, correu risco de vida. Teve que lutar contra o urso e o leão para resgatar as ovelhas do seu pai. Mas mal sabia ele que o Senhor já estava a prepará-lo para um outro leão, é o gigante Golias, não é? E sabemos, por causa da sua fidelidade no Senhor, sem medo ele avançou para esse Golias e ele tombou. Então a fama de Davi catapultou, não é? Catapultou de tal maneira que as pessoas cantavam mais para Davi do que para Saul. Saul começou a ficar com inveja, o rei Saul, que já deixou de servir ao Senhor. Nós vimos que ele desobedeceu a ordem do profeta. O profeta disse que fica ali, espera, quando eu aparecer vamos fazer um sacrifício. Mas o profeta nunca mais aparecia, Samuel, e o rei disse, vou fazer eu o sacrifício. Não, as coisas de Deus, quem as faz são aqueles que Deus nomeou. Amém? E isso desagradou ao Senhor e disse, olha, já escolhi um outro homem para estar no teu lugar. E mandou o profeta Samuel ir ungir o jovem Davi. Já sabemos da história, não vamos repetir mais. Agora, por causa desse ciúme, dessa inveja do rei Saul, o rei Saul buscava matar Davi. E Davi teve que fugir. E ele fugiu para onde? Fugiu para o deserto de Ziglag. Ali, numa caverna enorme, a caverna de Adulão. Ali ele se refugiou, ali ele estava escondido no deserto, com necessidades, não é? Com coisas que ele precisava para sobreviver, etc. Mas mesmo assim, começaram a vir pessoas que tinham necessidades, começaram a juntar-se a ele e ele teve que suprir as necessidades dos outros, não é? Então ele foi fiel em necessidades
da vida dele, foi fiel suprindo a necessidade dos outros. Ele diz, não, vai embora, não, só tem só para mim, só chega para mim. Não, ele dividiu por todos, amém? E isso agradou ao Senhor, foi para refinar um pouco mais o caráter dele. Foi fiel nas coisas naturais, etc. Agora tem que ser fiel nas necessidades, suprindo a necessidade de outros, porque significa isso que ele tinha que confiar em Deus. Aprender a confiar no Senhor. Ok, então vamos lá. Preparação. Depois disso ele subiu para Hebrom, terra da aliança. Terra onde estavam sepultados Abraão, Isaac e Jacó. Terra da aliança. Ali ele começou a ser fiel nos relacionamentos, nos amigos, na aliança, amizade da aliança, não é só qualquer amizade, não é? E através desse relacionamento, finalmente, eles conquistaram Jerusalém, que nunca antes Josué não tinha conquistado Jerusalém. Uma das partes que eles não conquistaram, que Deus tinha mandado eles conquistarem, era aquela parte de Jerusalém. Eles nunca, os jebusitas, não é? Nunca conseguiram conquistar, mas Davi conquistou, não é? Sião, a cidade de Davi, ali ele construiu o seu palácio, dali ele reinou. Amém. Então, nós podemos ver desse exemplo da vida de Davi, podemos entender e compreender que Deus nos prepara, porque para a fim de podermos reinar, porque para reinar temos de estar preparados. Amém? Não é assim tão fácil assim como os irmãos vão à igreja e dizem amém, amém, amém. Não, nós temos que saber o que estamos a fazer, temos que saber discernir no Espírito, temos que ouvir a voz de Deus, temos que, enfim, aplicar a palavra em nossas vidas, temos que ser fiéis a Deus, temos que ser obedientes ao Senhor, amém? Assim Deus vai nos preparando, a fim de estarmos aptos. E nós sabemos que o Senhor promove, ou seja, o Senhor exalta ou abate, amém? Conforme a nossa fidelidade. É por aí. Meu bom e fiel servo. Meu bom e fiel servo. Sabes toda a palavra de Deus, tu és bom. Não. Meu bom e fiel servo. Não é? Então temos de ser fiéis ao Senhor. Porque a nossa primeira responsabilidade perante o Senhor é permitir que Ele mude o nosso caráter. A nossa maneira de estar na vida. É permitir que nós possamos crescer a maturidade, cada vez mais e mais a semelhança de Cristo. Cada vez menos aquilo que nós éramos antes de aceitarmos Jesus, não é? Sermos transformados. Então, irmãos, com essa atitude, com essa fidelidade, com esse caráter transformado, há uma máxima de um presidente dos Estados Unidos que eu gosto muito. Isso eu gostei muito disso. E pronto, ficou marcado em mim, marcou-me. John F. Kennedy, muito tempo atrás, presidente dos Estados Unidos, disse: não perguntes o que é que o teu país pode fazer por ti, mas pergunta o que é que tu podes fazer para o teu país. Amém? Não perguntes o que é que a tua igreja pode fazer por ti, mas pergunta o que é que tu podes fazer para a tua igreja. Amém? É por aí. Esse é o caráter, essa é a fidelidade que Deus espera de nós. E devemos crescer e amadurecer. Senhor, como é que posso ser útil? Como é que eu posso ser útil ao meu próximo? Como é que eu posso ser útil, Pai, agradar-te a Ti, fazendo bem ao próximo? O que é que Tu queres que eu faça? Irmãos, só nesse ensino, vou dizer uma coisa, irmãos. Temos um irmão recém-convertido na nossa igreja de Coimbra, graças a Deus ela está a crescer. E esse irmão, só desse ensino, sabe o que ele fez? Nós precisávamos de umas lâmpadas lá, lâmpadas todas da igreja, na sala lá. Ele pôs tudo lâmpadas LED. Abençoou. E já mandar aqui, tirar aqui uma amostra, e o Paulo já me ajudou, tiramos umas fotos. Ele vai me dar LEDs para essas caixas aqui. Porque ele perguntou a Deus, o que é que eu posso fazer para a tua igreja? Amém? E glória a Deus, e bendito seja o nome do Senhor, não é? Aleluia. Então, a caverna de Adulão é a experiência em nossas vidas, no meio de muitas necessidades, de muitas dificuldades, não é? E é nesse meio que Deus firma os nossos corações nele. Aí nós ficamos mais confiantes em Deus, não é? E aí vamos crescendo. E Deus vai confirmando aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele espera de nós. E glória a Deus por isso,
Porque assim também foi com o Senhor Jesus, não é? Nós vimos. Jesus também foi fiel nas coisas naturais. Enquanto criança, ele não fez passarinhos de barro e soprou e eles ficaram vivos, como conta aí histórias da carochinha, não é? Não. Ele foi fiel ao seu pai na carpintaria, foi entregar cadeiras e móveis que o pai consertava, foi entregar aos clientes e foi buscar cadeiras, móveis, etc., partidos para o seu pai consertar. Maria chamava meu filho, vai pôr o lixo lá fora, não é? Leva isto para fulana, faz isso, vai fazer um recado. E Jesus foi fiel nas coisas naturais. Amém? Nós temos que ser fiéis, não é? Nós vimos isso. Glória a Deus. E então, já vimos. Porque é nessa fidelidade que o nosso caráter é transformado. Eu sou fiel a Deus, não porque Ele me obriga, não porque eu sou obrigado, mas eu faço questão de ser fiel. Agrada-me ser fiel. Quantos anos é que eu estou aqui a pregar sem um salário? Eu parei? Porque agrada-me. Eu sei que estou nas mãos do Senhor. Amém? E agrada-me isso, irmãos. O Senhor me chamou, eu pus a mão no arado e agora não vou dizer, porque não tens um salário e vou-me embora. Não, eu confio nele e ele é fiel, tem sido fiel. Não é lagosta todos os dias, mas pronto, não é? Amém. Então, esse tipo de fidelidade que Deus busca. Por quê? Vamos ver aqui, tem aqui uma escritura que o Senhor me deu há pouco. 1 Samuel 15, 22. Diz assim. 1 Samuel 15, 22. Foi quando o rei Saul desobedeceu e foi sacrificar, nem esperou pelo profeta. 1 Samuel 15, 22. Está lá no Velho Testamento. Depois de 1 Samuel 14. Tem o 15. Não tem? Não tem Bíblia? Epa, isto trabalha, não é, nem sequer é gasóleo. Olha aqui. Porém, Samuel, o profeta, disse para Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, o atender, de boa vontade, melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer, Deus quer obediência, não quer sacrifício. Deus quer obediência. Amém, amados? E glória a Deus. É isso que nós temos feito, é disso que nós temos falado. E agora vamos para Samuel, 1 Samuel 22, 1 e 2. 1 Samuel 22, 1 e 2. Pronto, aí Davi vai para a caverna. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso seus irmãos e toda a casa do seu pai, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele, veja lá, ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo o homem endividado e todos os amargurados do espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens, ali cheios de necessidades também. E Davi, na sua fidelidade a Deus, na sua confiança com Deus, de uma forma ou de outra, ele conseguia ajudá-los. Tornou-se chefe daquele bando, mas era um bando assim, indisciplinado, que acabou por ser um grupo disciplinado, das quais saíram aqueles 30 valentes de Davi, né? Aqueles homens guerreiros, saíram daqui. Amém? Também os apóstolos, os discípulos, o Senhor chamou os 12. Irmãos, é do piorio, todos eles, gente dura, gente, e ele escolheu-os. E eles foram transformados ou não? Glória a Deus, não é? Então, hoje nós vamos compreender, irmãos, que o sucesso da fidelidade, o resultado da nossa fidelidade no meio de necessidades, atrai problemas. Quando Deus começa a abençoar na sua vida, você luta, você confia em Deus, você ora, você avança com Deus, confiante em Deus, contra as dificuldades, contra problemas que surgem na sua vida, mas você não desiste, você continua firme no Senhor, seu Deus, Deus começa a abençoá-lo. Sabe, com esse sucesso, vem mais problemas. Vem mais problemas. Nesse mundo é assim. Não é? Vem mais necessidades. Então, infelizmente é assim, amados.
Davi foi bom, um servo bom e fiel no natural. Estava a ser bom e fiel nas necessidades, sempre a servir a Deus. Não deixou de servir a Deus por causa das necessidades que tinha, etc. Continuou firme no Senhor seu Deus, foi firme nos relacionamentos e tornou-se bom e fiel militar. General de todas as forças de Israel, não é? E tornou-se um homem guerreiro, ungido de Deus, com o Espírito de Deus a pairar sobre ele na sua vida, a fluir no dom de profecia. Davi foi profeta, né? A fluir no dom de profecia, apesar da sua boa aparência, apesar de ser um guerreiro valoroso, apesar de Davi ser um salmista e músico talentoso. Amém? Davi agora encontra-se fugido pela sua vida, lá na caverna de Adulão, e com muitas necessidades. E quem olha para isso não sabe metade da história da vida de Davi, pensa que ele fez alguma coisa de errado para estar nessa situação. Geralmente é assim que as pessoas pensam, não é? Mas não. Davi é um homem de sucesso. Apesar da situação que se encontra, é um homem de sucesso. E porque nós sabemos, quando nós temos sucesso, quando Deus começa a agradar mais e mais de nós, os problemas levantam-se. Quer daqui, quer dali, quer de mais próximos a nós, quer de situações, quer... Levantam-se problemas porque Deus se agrada de nós. Não é? O mundo é assim. E eu já descobri isso. Não é? E em Adulão, Davi estava a entrar, digamos assim, num jogo com regras novas, regras diferentes que ele não conhecia. Ele estava lá a guardar as ovelhas do seu pai. Agora, tudo aquilo era novo para ele. Estava fugido do rei, não é, que o buscava matar, embora Davi sempre honrou o rei, Saul, sempre honrou, nunca o desonrou, nunca falou mal dele, não é? Mas teve que fugir para a vida, esconder-se. E então, em 1 Samuel 18, versículos 1 a 9, a Bíblia diz assim: Samuel 18, versículo 1 a 9. Então, está lento? Olha aqui. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas, filho de Saul, príncipe Jonatas, se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou com a sua própria alma. Nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, não é? Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa do seu pai. Olha só, fantástico. Jonatas e Davi fizeram aliança, oh glória, amizade da aliança. Porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Tu és meu irmão, não é? Aleluia. Desposou-se, olha aqui, aliança. Antigamente era assim que se fazia aliança. Desposou-se Jonatas da capa que vestia, tirou a capa e deu a Davi, como também da sua armadura, o cinto, as facas, o punhal, a espada, não é? A sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto, deu para Davi. Ou seja, as tuas lutas são as minhas lutas. A capa, a tua honra é a minha honra. Amém? Fizeram aliança. Versículo 5. Saía Davi, aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência. Temos que nos conduzir com prudência. De modo que Saul o pôs sobre as tropas do seu exército. Olha aí, chefe das tropas de Israel. E era ele bem quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Era respeitado. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, vindo da batalha, né, da vitória, e voltando também de Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, do exército que o acompanhava, cantando e dançando com tambores, com júbilo, com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantavam alternadamente. Diziam: Saul feriu os milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Oi, o que é que elas foram dizer? E então Saul se indignou muito,
pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. E disse, 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, olha só o que o inimigo fez na cabeça de Davi. Na verdade, o que é que lhe falta, senão o reino? Senão ficar no meu lugar no trono, correr comigo. E ele começou a ficar com inveja, não é? Com inveja de Davi. Vamos continuar a ler. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Essa é a tradução. Saul ficou com inveja de Davi. Amém? Saul ficou com inveja. Vamos ver. Daquele dia em diante, Saul começou a nutrir do forte sentimento de inveja. Amém? De Davi. Amém? Então, Jonatas, príncipe, filho do rei Saul, ele não tinha inveja de Davi. Sabia quem era Davi, conhecia Davi, não é? Admirava e respeitava Davi, porque também temia o Senhor. E não teve inveja, porque ele é assim, ele tem sucesso, nada disso. Jonatas estava seguro dos seus próprios dons, dos seus talentos. Se você está seguro dos seus dons, dos seus talentos, da posição em que Deus o colocou, você não vai sentir ameaçado por outros, com os dons de outras pessoas. Não, você vai estar ali na sua. Amém? Vai ficar tranquilo, não é? Não vai sentir ameaçado pela personalidade daquela pessoa que Deus está a abençoar. Nada disso. Quem pensa ele que é? Não, nada disso. Você vai se alegrar, não é? Pela vida daquela pessoa. Mas, entre todos os outros que tinham inveja e que não gostaram nada de ver Davi naquela posição, naquele sucesso, todos os principais eram o rei Saul e Eliabe, o irmão mais velho de Davi. Eles ferviam com inveja do sucesso que Davi estava a ter na sua vida. E Jesus, ele também disse que a obediência, que a fidelidade, a nossa entrega genuína para com Deus, para agradar a Deus, para servir a Deus, e o sucesso que vem nas nossas vidas como resultado disso, seriam perseguidos por problemas, não é? Para nos travar, para deixarmos de caminhar com o Senhor, para nos entristecermos, para nos perdermos, para não termos o sucesso que Deus tem para nós, não é? Ele vem com problemas, com perseguição. Veja comigo, Marcos 10, versículos 28 a 30. Marcos 10, 28 a 30. O Senhor diz o seguinte: olha lá, isto hoje está mesmo. Então Pedro começou a declarar a Jesus. Olha só, como é que nós também fazemos muitas vezes. Eis que nós tudo abandonamos para te seguir. Senhor, eu deixei tudo para andar contigo, Senhor. Então, e qual é o meu prémio? Não tenho nada, estou a sofrer, não é? Eu deixei tudo para te seguir. E Jesus declarou, olha, garantiu-lhes Jesus, é uma garantia, garantiu-lhes Jesus, com toda a certeza, vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou bens, por causa de mim e do Evangelho, que não receba já no presente, nesta vida, 100 vezes mais. Vais saber, 100 vezes mais, tem mais sucesso. 100 vezes mais. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, olha aí. E com elas o quê? Perseguições. Não é? Mas no futuro, a vida eterna. A perseguição muitas vezes vem contra nós por causa do sucesso das nossas vidas. Jesus assim o diz. Ele nos assegurou. Amém? Se nós formos fiéis a Ele, se nós formos obedientes a Ele, fazermos aquilo que Ele espera que nós façamos, nós seríamos abençoados 100 vezes mais com aquilo que nós perdemos, deixamos para trás para servir a Deus, mas também viriam perseguições por causa do sucesso. As pessoas não gostam de ver outras pessoas terem sucesso na vida. Ficam com inveja. Compra uma casa boa, eles também vão comprar uma casa boa. O vizinho compra um bom carro, eles também vão comprar um carro ainda melhor. Não faz sentido, não é? E quantos de vocês, dos amados, sabem que quando se serve fielmente a Deus,
o Senhor nos exalta, o Senhor galardoa a nossa obediência. O favor de Deus vem sobre nós e nos abençoa. Amém? Mas pessoas, infelizmente, há sempre pessoas orgulhosas, pessoas ambiciosas, amém? Que, através das setas que o inimigo lança em suas mentes, se levantam contra nós. Tu não podes fazer isso, mas é meu, eu faço aquilo que é meu, aquilo que eu quero. E aquilo que o Senhor me manda, não tu. Porque não sei o que. Não, cala-te. Cala-te. Sabe aquela história quando o profeta Eliseu estava em casa dele, mas o seu criado, ele dizia sempre, o rei da Síria preparou emboscadas contra o rei de Israel, e o profeta avisava o rei, não vais por aí, que eles estão lá à tua espera. Não vais por aí, que eles estão lá à tua espera. E o rei da Síria começou a desconfiar, ele disse, espera aí, aqui há um espião qualquer, alguém que vai levar os nossos planos para Israel. E eles evitam-nos. Aqui há alguém que é falso entre nós. E esse não há ninguém, mas é o homem que está lá. O profeta Eliseu é que revela ao rei dele todos os teus planos, inclusive aquilo que tu falas na tua câmara de dormir. Ele revela tudo ao rei. E o rei prepara-se. E o que é que o homem falou? O rei da Síria mandou fazer o quê? Deixar de atacar o rei de Israel, a nação de Israel, manda um exército poderoso para ir buscar esse homem, esse profeta. Um homem, mandou um exército. E eles chegaram à cidade, cercaram, está a ver? Tem que ser muitos homens para cercarem uma cidade, ou não? De manhã, o criado do profeta veio cá fora, de Eliseu, e viu aqueles soldados. Ai, meu Deus. E foi a correr, né? Avisaram o seu mestre. E o seu mestre veio cá fora e disse, Senhor, abre os olhos dele. Porque ele só está a ver no natural. Ele só vê as coisas na lógica. Ele não vê as coisas no espírito. Abre os olhos para que vendo ele possa ver. E o Senhor abriu os olhos ao moço. E o que é que ele viu? Exército de Israel. Anjos, exército do céu, a toda a volta. Não é? E o que é que foi que fez o Eliseu? Orou para que eles ficassem cegos, os soldados. Não é? E eles ficaram cegos. Não sabiam para onde, agora estão cegos, não viam nada. Todos os soldados. E ele guiou-os para onde? Para Samaria, que era a capital na altura, e entregou-os ao rei de Samaria. Tropas inimigas da Síria. Estão aqui todos. E o rei diz assim, espera aí, agora vou matá-los a todos. Diz, não vais matar ninguém. Se fosses tu a capturá-los, era contigo. Agora fui eu que os trouxe aqui. Então o que é que eu vou fazer com eles? Vais dar pão e água e vais despedi-los. Amém? O que é que fez o rei? Deu-nos um banquete. E mandou-los para casa e acabou o litígio, as batalhas entre a Síria e Samaria. Às vezes os caminhos do Senhor não são os nossos, nós não entendemos que é assim e queremos fazer a nossa maneira, mas temos que fazer a maneira de Deus. Temos que ter os olhos abertos para vermos, entendermos as coisas do Espírito. E é isso, treinar para reinar, isso faz parte. O Senhor vai nos ensinando essas coisas, não é aquilo que nos vem à cabeça, não é aquelas ideias que nos vêm à cabeça. Muitas vezes isso é muito prejudicial para aquilo que Deus tem para nós, não é? Temos que então aprender. E se nós formos obedientes, vamos deixar coisas para trás, de valor em nossas vidas, etc. E nós vamos ver promessa do Senhor 100 vezes mais, não é? Mas com elas viriam perseguições, porquê? Porque nós estamos a servir a Deus. Amém? Sucesso vem com perseguição. Ok. Vamos ter 100 vezes mais sucesso, mas com elas perseguição. Então, amados, o sucesso, vou ser rápido aqui, o sucesso expõe a inveja em pessoas ambiciosas à nossa volta, que não gostam que a gente tenha sucesso, que elas vão querer controlar o nosso sucesso. Irmão, não seja assim, não é? Aqui eu quero mostrar o princípio. O sucesso espiritual não é alcançado por mérito do braço da carne, do nosso esforço, não é? Mas é assim porque é pela fé que nós caminhamos, pela obediência que nós andamos humildes perante o Senhor, e o Senhor nos abençoa. O Senhor nos fortalece. Diz assim em Salmos 75, versículos 5 e 7. Salmos 75, 5 e 7.
Não ergais com soberba a vossa voz contra os céus. Já fizeram isso, irmãos? Oh Deus, então e eu? Então abençoa as outras pessoas e eu? Eu também tenho feito coisas para ti, por que não me abençoas? A Bíblia diz para não fazer isso. Não ergais, versículo 5. Não ergais com soberba a vossa voz contra os céus. Não faleis com insolência contra a rocha. Quem é a rocha? É Jesus. Amém? Versículo 6. Porque não é do Oriente nem do Ocidente, tampouco do deserto ou do sul ou das montanhas ou norte que vem a vitória. Mas é Deus quem julga. A um rebaixa e a outro eleva. A promoção vem do Senhor. A um Ele promove, Ele abençoa, Ele dá sucesso. A outro Ele rebaixa por causa do seu orgulho. Ele precisa aprender umas coisas, precisa deixar umas coisas para trás. Umas cargas, não é? Que não convém estar a carregar. É como aquele buraco da agulha, né? Os camelos, para passarem aí à noite, tinham que deixar a carga lá fora. Muitas cargas negativas que nós carregamos quando estamos andando com o Senhor, quando estamos a querer servir o Senhor, essas cargas têm que ficar para trás. Amém? Amém? Então, olha, é fidelidade, humildade e amor ao Senhor. E o Senhor nos exalta. Aleluia. E Ele coloca-nos em posição de destaque. Ele nos promove dessa forma, Ele nos honra dessa forma, como Ele fez com Davi, Ele faz conosco, não é? E Davi foi obediente ao Senhor. Muita gente, olhando para a posição de Davi, faria qualquer coisa para chegar para ter a posição que Davi tinha, chefe das tropas todas, lá do rei, não é? Ele fazia qualquer coisa para conseguir essa posição, bom salário, etc, etc, né? Todas as atenções, regalias, etc, que Davi desfrutava. Há muita gente que faria qualquer coisa para conseguir essas coisas na sua vida, principalmente o seu irmão mais velho. Gostaria imenso de ter aquele lugar, Davi. Tinha inveja do seu irmão Davi. Mas Davi nem sequer tinha olhado para isso, simplesmente foi fiel. Amém? Fiel ao seu Deus. E o Senhor o promoveu. Aleluia. Nunca lhe passou pela cabeça que a sua vida ia acontecer essas coisas todas. Nunca. Era um pastorzinho a cuidar das ovelhas do pai. Um dia vou ficar aqui na fazenda do meu pai vai partir para a glória, isso vai ser dividido entre nós e olha, eu vou continuar por aqui. Nunca pensou. Ele estava a ser fiel a Deus e Deus o exaltou. Amém? E assim é com todos nós. Agora, mostra-nos isso que você e eu, quando Deus nos abençoa, quando Deus nos usa, nós não precisamos de nos preocupar com pessoas que não são ambiciosas. Quando nós estamos a servir a Deus, começamos a ter sucesso nas coisas do Senhor, as coisas começam a correr bem, nós temos que ter atenção às pessoas ciumentas. Amém? As pessoas ficam com inveja de nós. E aí ficam com ciúmes do nosso sucesso e começam a nos deitar abaixo, com palavras, com juízos, com coisas. Infelizmente é assim. Mas Deus diz que as bênçãos viriam 100 vezes mais com perseguição. Amém? Isso ninguém foge. O Senhor nos garantiu, não é? Então, quando você e eu, quando nós agradamos a Deus, através da nossa fé, da nossa fidelidade a Deus, Ele, na sua graça e no seu favor, honra-nos. Honra-nos, não é? Seja com unção, seja com sucesso, seja com honra, não é? Honra-nos. E nós temos que saber honrar a quem honra, como diz a Bíblia, não é? As pessoas que ambicionam posições de sucesso que nós temos, ou que Deus tem para nós, ou outra pessoa qualquer, e ambicionam essas posições em que Deus colocou as pessoas, elas ficam cheias de inveja e ciúmes, não é? Por aquilo que caiu no regaço do outro, que Deus permitiu que acontecesse na vida do outro. E começa a não é assim, e não é assado, e não é frito, e não é cozido, e não sei porque ele, porque que não eu, que eu sou melhor que ele. Sabe como é que é, não é? Essa vida. Agora é assim, eis aqui uma verdade. Se você não é uma pessoa ambiciosa,
não é uma pessoa invejosa, não é uma pessoa ciumenta. E se você, apesar de estar a enfrentar dificuldades, você serve com fidelidade a Deus, você é fiel ao Senhor seu Deus, é obediente a Deus, amém? É útil ao próximo, supra as necessidades do próximo que tem necessidade, embora você também esteja em necessidades. Então, sabe uma coisa? O sucesso é seu. Deus vai garantir sucesso. E sabe uma coisa? Pessoas vão se levantar a falar contra si do seu sucesso. Vão ficar com inveja. E o verdadeiro sucesso nós não conseguimos através das nossas manipulações, das nossas intimidações, né? Do nosso malabarismo mental. O sucesso vem do Senhor. Porque se a pessoa tem sucesso que não é do Senhor, esse sucesso não vai durar muito tempo. E essa pessoa não vai desfrutar desse sucesso. Vai dormir, vamos roubar. Vamos roubar o meu dinheiro. O banco está a descontar muitos juros. E fica... Quando você está no Senhor, você descansa, ou não? E você desfruta. Vêm as perseguições, mas você não vai permitir que as pessoas venham roubar a sua paz, a sua alegria. E você desfruta. Aleluia. Diz assim em Provérbios 10, versículo 22. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Você vai ficar com paz. Amém? Não vai ficar com medo. Podem se levantar pessoas, podem coisas contra si, mas você vai ter paz. Não vá por aí. Deixe, tapa os ouvidos. Continua a servir o Senhor seu Deus. Amém? E Provérbios 28, 20. Olha só, o homem fiel. Ou leal, se você quiser, não sei qual é a tradução que tem. O homem leal. O homem leal, ou o homem fiel, receberá muitas bênçãos. Mas quem se apressa para enriquecer, não ficará impune. O Senhor vai abatê-lo. Lá na frente vai perder tudo. Pode fazer muito dinheiro enganando as pessoas, roubando aqui, roubando ali. Porque uma coisa é fazer negócio e outra coisa é roubar e dizer que está fazendo negócio. Não é? Não vai desfrutar, irmãos. Pouco tempo depois vai perder tudo. Não tem paz. É a riqueza do Senhor vem sem sofrimento. A bênção do Senhor, não é? Aleluia. Vamos descansar no Senhor, queridos. Aleluia. E muitos chamam as suas próprias ambições, os seus próprios planos, chamam de visão de Deus. Deus deu-me uma visão. Mas não é a visão que Deus dá nada, é aquilo que eles querem para eles, aquilo que eles desejam, que eles, não é? Ambicionam para eles próprios. E chamam para convencer as pessoas, os crentes e tal, as pessoas que temem a Deus, é visão de Deus. Não é nada visão de Deus, coisa nenhuma. É simplesmente ambição. E a ambição não é do Espírito. Não é? Aleluia. Porque existe uma diferença muito subtil entre uma visão de Deus e ambição. Que é, uma coisa é alcançar os fins por esforço próprio, à sua própria maneira, sem olhar a meios, e outra é receber-se de Deus, por termos agradado, servindo fielmente. É diferente, muito diferente. Então, frequentemente as pessoas querem receber de Jesus, querem coisas do Senhor, não é? Senhor, faz isso na minha vida, Senhor, faz aquilo na minha vida, Senhor, faz... Mas o que é que o Senhor diz na sua palavra, afinal? Não é? Nós devemos simplesmente ser fiéis a Ele, servi-lo com fidelidade e alegria, ou não? E Ele faz o resto, ou não? Olha aí, Mateus 11, 29 e 30. Mateus 11, 29 e 30. Diz Jesus, tomai o vosso lugar na minha canga. Sabe o que é canga, não é? Tomai o vosso lugar na minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde do coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Vamos andar debaixo do Senhor, amém? Com o Senhor, e vamos ter descanso em nossas almas. Pois o meu jugo, ou a minha canga, o meu jugo é bom, ou suave, e a minha carga é leve. Muitos crentes pensam, temos que carregar a nossa cruz. Ei, estou a carregar a minha cruz, irmão, que sofrimento. Não. A cruz é quê? É leve. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus.
temos de conhecer esses princípios da palavra em nossas vidas e fazer uso delas. Agora, imagina alguém ambicioso que faz tudo por tudo, tenta tudo por tudo, critica, passa por cima de tudo e de todos, enfim, avança as cotoveladas das pessoas para alcançar um fim na sua vida, não é? Uma posição de destaque, ou seja o que for, quer uma posição na sociedade, uma alta posição na sociedade, e faz, sei lá, com a tinta por uma linha, não é? Imagina outra pessoa que é humilde e fiel, e simplesmente serve a Deus com alegria. A quem é que Deus vai abençoar? A quem é humilde e fiel ou não? Amém? E depois o outro diz assim, por que ele, Senhor? Por que não eu? Eu sei muito mais, eu estudei muito mais que ele, eu conheço a Bíblia muito melhor que ele, por que ele, Senhor? Não é? Tu não vês, Senhor, que eu me tenho esforçado, Senhor? Não é? Então, eu é que devia estar nesse lugar. Ou seja, já estão a culpar Deus, já estão a dizer que Deus é injusto. Não é? Será que o nosso Deus é injusto? Jamais. Jamais, como dizem em francês. Não é? Não, Deus não é injusto. Deus é justo. Aleluia. Mas também sabemos que Deus cumpre a sua palavra, ou não? Cumpre as suas promessas. 1 Pedro 5, versículo 5. A última linha ou frase dessa escritura, 1 Pedro 5, 5. Diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus opõe-se aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. É assim, não vale a pena. Com Deus ninguém brinca. Ninguém engana Deus. E é Deus quem coloca as pessoas como Ele bem quer, de acordo com a fidelidade dessas pessoas, de acordo com a humildade dessa gente, a entrega genuína dessas pessoas para com Ele. Deus faz, Ele é o Senhor ou não? E a Ele ninguém engana, Ele sabe muito bem, Ele conhece já o nosso futuro, já há anos à frente, que nós nem sequer ainda sonhamos, não é? Davi também não sonhava que ia ser rei, mas Deus já sabia. Até já o tinha escolhido de antemão para ser rei, não é? Achei a Davi homem cujo coração é segundo o meu coração. Pronto. É jovem ainda, não tinha idade para ser rei, mas já estava escolhido. E por isso, amados, Deus vai nos promover, Deus vai nos abençoar por causa da nossa fidelidade para com Ele, para a nossa entrega, para a nossa sinceridade para com Ele. E nós vamos receber 100 vezes mais, mas com elas no mesmo pacote vem a perseguição. Mas Deus sabe que você e eu conhecemos a sua palavra e sabemos como tratar da perseguição, ou não? Em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. Aleluia. E nós desfrutamos. O inimigo foi vencido. O inimigo sempre quis a glória. O inimigo quis ser Deus. Um dia subiu aos céus para se assentar no trono de Deus e Deus o abateu e ele caiu. Não é? E Jesus mais uma vez veio e pôs o pé no pescoço e arrancou as chaves da morte e do inferno, lá no inferno. E mais uma vez foi despojado. Amém? Sem glória, sem honra. Abatido, vencido. E o nome de Jesus, Deus colocou acima de todo o nome, acima de todo o anjo, acima de todo o principado e acima de todo o poder. O nome de Jesus, não é? Aleluia. E é esse Senhor que nós servimos. Mas o sucesso da pessoa fiel expõe a inveja em pessoas ambiciosas à sua volta. Oi, vão falar. Mas que é que sou? Você não pensa, o inimigo pensa que você é assim como as pessoas dizem que é. Mas você diga, Senhor, obrigado, Pai, pela tua graça na minha vida. Na minha terra é uma expressão muito forte. É muito forte mesmo. Uma expressão que se usa lá muito. Enquanto os cães ladram, a caravana passa. E eles ficam atrás a ladrar, lá atrás, mas a caravana já vai à frente. Não vai parar por causa dos cães estarem a ladrar. Amém? É forte, mas é assim. Não é? O sucesso expõe o receio em pessoas inseguras. As pessoas inseguras, quando veem sucesso de outras pessoas, que ele está a pôr a mão, está a avançar sem medo nas coisas de Deus por fé, as pessoas que são inseguras, não é? Veem aquele sucesso de fé, aquela entrega, aquela confiança em Deus, eles vão começar a ficar inseguros. Olha, essa pessoa não está a ver o que está a fazer. Meu Deus, deixar tudo para trás.
Irmãos, eu tive, quando o Senhor me chamou para Portugal, na África do Sul, tinha lá um irmão que era intercessor, português, irmão lá de uma igreja portuguesa, que eu de vez em quando ia lá. E ele uma vez veio, ele é intercessor, homem de oração. E ele fez mais de 100 quilómetros. Uma noite. Chegou, eram 5 da manhã à minha casa, tocou a campainha, vinha com uma manta, era no inverno. Vinha com uma manta, eu lembro. E eu, irmão, o que você está fazendo aqui essa hora? Oh, Norton, eu vim dizer uma coisa, tem uma palavra do Senhor. Diga, irmão, não vá para Portugal, pá. Vocês vão sofrer muito. Fica aqui, vocês têm 2 filhinhos. Fica aqui. Eu tive a orar muito, estou muito inquieto. Não vá. Fica. Eu disse, irmão, você está-me a dizer para eu desobedecer a Deus? Que raça de irmão é esse? Eu entreguei a palavra ou não entreguei? Entregou. Vai em paz, irmão. Mas eu vim, porque Deus diz, vai. Amém? Glória a Deus. Então, bendito seja o nome de Jesus. Sucesso, a fidelidade de outras pessoas para com Deus, tornam as pessoas receosas, pessoas inseguras, com receios. Às vezes até nem é por mal, como nesse caso, pensava que nós íamos sofrer. E sofremos. Mas, irmão, nessa vida é assim mesmo. Não é? Temos que pagar um preço. Então o sucesso expõe receio nas pessoas inseguras. E infelizmente é assim. Nós temos que estar seguros em Deus. Amém? E por que eu estou seguro em Deus? Porque eu habito nos esconderijos do Altíssimo. Eu não visito de vez em quando os esconderijos do Altíssimo. Quando eu preciso, Deus ajuda, Deus, eu oro, não. Eu estou lá sempre, eu habito lá. Eu estou lá, eu sei quem fez a promessa. Eu sei que quem fez a promessa é fiel. Eu sei que eu posso confiar plenamente nele com a minha vida. Amém? Eu estou lá a habitar, Senhor. Eu estou aqui. Amém? E é assim que nós devemos ser. E então, graças a Deus. Mas se as pessoas se sentirem ameaçadas, é porque não têm a certeza onde elas estão com Deus, ou se Deus é com elas ou não. Alô? Se as pessoas se sentem ameaçadas, é porque elas não têm certeza das promessas de Deus em suas vidas. Não vamos sentir ameaçados, irmãos, vamos ficar firmes em Deus, porque fiel é aquele que prometeu, e se Ele prometeu, Ele não vai falhar. Amém? Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Então, glória a Deus. O sucesso expõe o receio em pessoas inseguras. Meu Deus. Jesus sabia exatamente quem Ele era ou não era? Sabia. Ele passou situações difíceis ou não? Não é? Mas Ele sabia quem Ele era e a quem Ele devia continuar a ser fiel, não é? E foi até o fim, morte e morte da cruz. E Ele foi fiel e não desistiu da sua missão. Enquanto no julgamento, no sinédrio, pelos os sacerdotes religiosos e etc., os homens da lei, não é? Eles perguntavam-nos, mas és tu filho de Deus? Jesus não fez assim uma palestra muito grande para provar que ele era filho de Deus. Não tem nada que provar se ele é. Vou provar a quem? Qual é a resposta de Jesus? Tu dizes. Pronto. Não é? Ele não se esforçou para provar que realmente era filho de Deus. Não tem que provar nada. Você não tem de provar nada a ninguém quem você é em Cristo. Amém? Você é o filho de Deus. Não tem que provar a ninguém que você é filho de Deus. A sua fé, o seu coração assim o dizem. O Espírito Santo dentro de si assim o dizem. Ponto final. Amém? Sirva a Deus, seja fiel a Deus. Porque há muitos que não querem, paciência, é a escolha deles. Costumo dizer que aqui em Portugal também se diz, o último a rir, ri-se melhor, não é? Pronto, então eu vou-me rir, glória a Deus. E nós não precisamos provar a ninguém que somos de Cristo. É certo que se nós somos de Cristo, temos que mostrar os frutos, as boas obras, não é? Que nós já falámos sobre isso. É verdade. Mas eu não vou ter que profetizar, mostrar a unção de Deus, para impor as mãos e curar as pessoas, para as pessoas acreditarem que eu sou filho de Deus. Não é? Por meus frutos, eles vão conhecer. Pela minha conduta.
não é? Eles vão saber. Então, e eu não me defendo de todos os rumores que chegam aos meus ouvidos sobre a minha pessoa. Em Portugal diz entra a 100 e sai a 200, não é? Não vale a pena perder tempo com isso, não é? Porque eu não sou inseguro, nem me deixo levar pela insegurança. Eu confio no meu Deus, não é? Uma vez estávamos em Gibraltar, então fizemos lá uma missão, países muçulmanos, e escolheram-me a mim, porque eu já tinha ido lá, e escolheram mais 2 irmãos ingleses. Um já está na glória, era jornalista inglês, e outro é um engenheiro de máquinas de um navio. Escolheram esses 2 para ir comigo. E perguntaram-me, o que é que te sentes com eles? Eu disse, com esses 2 rapazes aqui, com esses 2 eu vou à guerra com eles. Porque eu sei que eles não me vão abandonar. Eles vão estar ao meu lado, não é? Ombro a ombro, não vão fugir. Eu confio neles. E fomos, e foi sucesso, foi glória. Não é? Honra e glória ao Senhor. Então, mas eu vejo muita gente carregados de planos, de ideias, visões e coisas que Deus lhes deu quando Deus não deu nada, e muitos deles abrem igrejas só para finalmente fechar as igrejas todas, porque não foi Deus que mandou fazer. Ser de Deus dura, nem que seja só 2 ou 3 pessoas, mas dura. E dura, é melhor que o Duracell. Amém? E dura, por quê? Porque a mão do Senhor está lá, não é? Glória a Deus. E é muito importante nós crescermos em maturidade com Deus, cada vez mais e mais, segundo a imagem de Cristo em nossas vidas. Isso é muito importante, irmãos. Nunca deixe na sua vida de ser fiel a Deus. Mesmo que há gente que não vá com a sua cara por causa da sua fidelidade a Deus. Melhor coisa é obedecer a Deus do que os homens. Amém? Então, obedeça ao Senhor, sabendo que Ele a uns exalta e a outros abate. Ele é justo. Amém? Vamos ser fiéis. Agora, a pessoa de sucesso, como vimos, tem perseguições, é atacado pelo inimigo. Não é? O diabo que não gosta. Como ele não pode fazer mal a Deus, quer fazer mal àqueles que amam a Deus, àqueles que servem a Deus com fidelidade, quer trazer tristeza, mágoas, desânimo para as pessoas deixarem de servir a Deus, e fazendo mal assim indiretamente a Deus, não é? Então ele vem, mas você fica firme no Senhor seu Deus, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O inimigo sabe disso, então ataca as pessoas que Deus ama, não é? Para entristecer a Deus, mas fique firme no Senhor. É como disse alguém aqui quando estamos a orar, as minhas ovelhas de Jesus, em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço e elas me seguem. Você conhece a voz de Jesus? Você conhece a voz de Jesus? Se você conhece a voz de você, é ovelha, no bom sentido, de Jesus. Amém? Ou seja, Ele é seu pastor. Amém? E você segue-o. Então, toda crítica, toda má língua, toda inveja, todas as coisas que se levantam contra a pessoa, o crente que está fiel a Deus, está a servir a Deus, todas essas coisas vêm do inferno, é diabólico. Mesmo que seja através da boca de alguém que se diga crente, é diabólico, irmãos. Não aceite isso, em nome de Jesus. Amém? Porque quem é o acusador dos irmãos? Então ele usa essas bocas para acusar, não é? Fica firme no Senhor. Número 4. O sucesso põe à prova os nossos relacionamentos. Oh Deus! Amém. Aleluia. O sucesso provou a Davi no seu relacionamento com Deus, com a sua família, com os seus homens lá na caverna de Adulão, aqueles bandos, não é? De gente que estava lá, bandidos e coisas, com o seu povo e com o seu rei. Vocês sabem que uma vez o rei foi à procura de Davi para o matar, entrou lá numa caverna para fazer as suas necessidades, ou não é? E Davi foi por trás, podia ter o morto ou não. Mas para provar que ele não quis matar, só cortou um pouco da capa dele, não foi? E depois, quando o rei saiu, ele pôs lá em cima no alto do monte e dizia assim: rei, olha aqui, essa parte da tua capa, eu honro-te, eu respeito como o meu rei, eu não te matei por causa disso.
Eu estava lá bem pertinho de ti, ou não? Nós temos que honrar aqueles que estão por cima de nós, os que têm autoridade sobre nós. Esse é um exemplo claro aqui. E esse sucesso de Davi provou o seu relacionamento com Jonatas, fizeram aliança. Então você aqui vai começar, e Davi vai começar a entrar em Hebron. Fidelidade nos relacionamentos. Uma amizade, a amizade da aliança. Como fez Jonatas com Davi, não é? Olha, a tua luta, as tuas lutas são as minhas lutas. A bênção na minha vida é a tua bênção, não é? Eu por ti, dou a minha vida por ti, para te ajudar, para te salvar. Eu faço tudo, porque tu és como se fosses eu. E vice-versa. Isso é relacionamento, amizade pura, da aliança, não é? Mas outra amizade, é amizade nem quando as coisas vão boas. Quando as coisas começam a piorar, oi, onde é que eles estão? Eu tenho visto isso na igreja, tenho visto isso. Amém, eu amo Jesus. Pastor, eu amo tanto, obrigado. Dou graças a Deus pela vossa vida. Onde é que está essa gente? Verdade, irmãos. Eles andam aí, de vez em quando vejo aí na rua, até me viram a cara. Como se eu tivesse feito algo mal. É assim, não é? O sucesso em Deus traz mudança para melhor. Traz mudança para melhor. Então, nós temos que aprender a reconhecer, a diferenciar, saber diferenciar o relacionamento verdadeiro e o relacionamento fictício. Muitos fazem-se nossos amigos, mas não são. Fazem-se como estão conosco, mas não estão. Amém? Nós aprendemos isso à maneira que fomos servindo a Deus com fidelidade. Aleluia. E esse princípio funciona no seio familiar, no dia a dia com as pessoas, nos negócios, nos trabalhos, nas profissões, nas escolas, bem como na igreja. É assim, não é? Vamos ser verdadeiros, porque Deus é verdadeiro e Ele usa-nos como vasos de honra dEle, para a sua glória e para o bem do próximo. Então é uma grande responsabilidade, não é? Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. É por isso que um relacionamento espiritual é diferente de um relacionamento natural. Natural, muitos amigos hoje são amigos, amanhã não são. Mas quem tem aliança é amigo sempre, até a morte. Estamos ali juntos, não é? Somos amigos. Apoiamos um ao outro. Digam o que eles disserem. Eu tenho pessoas que eram pastores e deixaram de ser pastores por razões várias, muita crítica, muita coisa, até mesmo de pastores, mas eu continuo amigo deles. Eu vou lá, encorajo, ligo o telefone, mando WhatsApps, encorajar esses irmãos. Porque eles sentem-se rechaçados da igreja. Não, tu não és rechaçado. Deus ama-te. Deus ama-te. Ah, porque tu és pecador, pecador. E tu não és pecador? Tu que dizes que o outro é pecador. Tu não és pecador. Não é? A igreja precisa crescer muito. Precisa conhecer essas coisas, essas verdades. Por isso também o apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios 5,16. 2 Coríntios 5,16. Oh, glória. Assim, de agora em diante, a ninguém mais, consideramos do ponto de vista meramente humano, irmãos. Porque são filhos de Deus ou não? Nasceram de novo. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, mais um homem, mais um, andou para aí, nem acreditei em Jesus, nem nada, e nós tivemos considerado Jesus assim. Agora, com tudo que é o nosso Senhor e Salvador, agora que Ele nos salvou, já não o conhecemos mais desse modo. Agora é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Assim também é o meu irmão que nasceu em Cristo. Amém? Eu tenho que honrá-lo e não falar mal dele. E se alguém vier falar mal a mim de uma pessoa, eu digo, cara, por favor, uou, calma. Calma. Eu não é. Não vamos mais considerar a pessoa segundo o que ele era antes da salvação. Agora é filho de Deus, ou filha de Deus. É. Romanos 13:7. Eis o princípio aqui. Já estou quase a acabar, irmãos. Romanos 13:7. Assim que é. Isso. Dai a cada um o que lhe é devido ou não. Se imposto, imposto. Vamos pagar nossos impostos.
Achamos nós que estamos espertos quando nós conseguimos safar-nos de pagar os impostos. Somos ladrões. Dai a César o que é de César. Ou não? Temos que pagar imposto, o que é devido. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Ou respeito, não é? Se honra, honra. É assim que Deus espera que seja a nossa atitude perante as pessoas, etc, etc. Sabe? E isso é honra, mas nesse caso, a honra aqui não é lisonja. As pessoas, há quem confunda lisonja com honra, não é? Lisonja é carnal, é dar honra, e dar honra a quem honra é a justiça de Deus, é espiritual, porque essa honra vem de Deus. Essa pessoa é digna de honra. Amém? Vou dizer mais uma coisa, se você não honra na igreja, se não há honra na igreja, vou dizer uma coisa, a unção não flui. A unção, a operação de Deus não flui, porque não há honra. Porque a honra liberta a unção. Deus sente-se bem. Aí é honra. Deus pode se mover. Amém? Então, amados, lisonja é amor por conveniência. Eu vou ser amigo dessa pessoa, eu vou dizer que gosto muito dela, vou andar com ela, vou me rir com ela e tal, para ver o que eu posso aproveitar dela para mim. E depois de conseguir o que eu quero, já nem sequer mais falo com essa pessoa. Isso não é honra, isso é lisonja, não é? Para um meio ambicioso. Então, isso é querer receber. Mas a honra do Senhor é dar. Dai honra a quem honra. Amém? Não é? E sabe o que quer dizer dar? As siglas, dar, D-A-R. Sabe o que significa D-A-R? Dom para adquirir riqueza. Você quer ser abençoado por Deus? Dê honra. Respeita as pessoas. Amém? Não esteja sempre a criticá-las, deitá-las abaixo, por isso e por A, por B, por não sei. Não. Honra as pessoas. Se você vê algum mal nelas, ore. Amém? E não critique, não fala A, B, C, D daquela pessoa, tem esse feito que fez isso. Não. Honre. Amém, queridos? Ok? D é dom para adquirir riqueza, amém? Porque quando Deus faz aliança com alguém, Deus tem aliança consigo, Deus tem aliança comigo. Então Deus vai cumprir a parte dele no mínimo detalhe. Ele é fiel. Isso é a aliança que nós temos com Deus em Cristo Jesus. Ele é o cordeiro dessa aliança, não é? E agora, não busca apenas os benefícios dessa aliança, sem ser fiel à aliança. Ah, porque agora sou filho de Deus, agora tenho direito, agora sou herdeiro de Deus, agora... E a sua fidelidade? E o caminhar com Deus? E servir a Deus fielmente? Não. Temos de entender essas coisas. Mesmo no meio das nossas necessidades, temos de servir outras pessoas e suprir as necessidades de outras pessoas. E não fugir. Agora não posso, agora não tenho dinheiro, agora não sei o quê, agora tem um bocadinho, só não vou dar. Senão, o que é que vai ser de mim amanhã? Tu nem sabes se vais viver hoje o dia todo, se amanhã ainda vais estar vivo, já estás a fazer plano para amanhã? Pois é, então, cuidado. O sucesso causa inveja, ciúmes, receios, inseguranças em outras pessoas, inclusivamente há gente que se sente ameaçada. Como Saul sentia-se ameaçado por Davi, Davi vai me tirar do trono. Não é? Davi nunca falou nada disso, Deus também disse, eu vou te tirar, mas no tempo dele, não é? Porque tu foste desobediente, eu já escolhi outro homem. Para que sentir-se ameaçado? Se é isso que Deus quer? Não é? Sabe? E Davi estava na casa, na caverna de Adulão, ele passava lá, andava no deserto de Ziglag, e havia lá uma cidade, Ziglag, que era uma cidade de sacerdotes. As cidades havia, segundo a lei dos israelitas, uma lei que estabeleciam em certos lugares cidades sacerdotes, cidades de refúgio, onde os ladrões, os bandidos, os assassinos fugiam para lá e não podiam ser presos. Era refúgio para eles. Ziklag era uma cidade de sacerdotes, onde os sacerdotes viviam, não é? Tinham lá a sinagoga e serviam ao Senhor, e tinha lá um sumo sacerdote, e é uma cidade de paz. Mas Adulão estava perto dessa cidade,
Volta e meia Davi fugia para lá, é onde tinham escondido a espada de Davi, do Golias, lá no templo, lá na sinagoga. Volta e meia Davi ia para lá e Saul soube disso, mandou lá o seu exército mandar matar toda a gente. Mataram sacerdotes, mataram o povo de lá, mataram a torta. Onde está Davi? Onde está Davi? Mataram aquela gente toda. O filho do sumo sacerdote Abiatar refugiou-se com Davi, ficou com Davi. E sabe o que Davi disse? Olha só, amizade, relacionamento da aliança. Em 1 Samuel 22, 23. Olha aí. Isso é aliança, amados. Fica, pois, comigo, Davi para Abiatar, para o jovem Abiatar. Fica, pois, comigo, não temas, porque aquele que procura a minha destruição, de igual modo busca matar-te a ti também. Entretanto, estarás já salvo junto a mim. Fica comigo, eu vou cuidar de ti. Isto é aliança, irmãos. Isso é o relacionamento da aliança. Eu vou te proteger. Porque esse mesmo indivíduo que me quer matar a mim, quer matar a ti. Fica comigo. Eu vou cuidar de ti. Tenho necessidades? Tenho. Ando fugido? Ando. Mas eu vou cuidar de ti. Oh, glória! E Davi tornou-se líder desses necessitados todos, como lemos, desses endividados, desses amargurados do espírito, desses bandidos todos. Davi tornou-se o chefe deles, lá nas cavernas de Adulão, amém? Mas depois, porque Davi foi fiel nas coisas naturais, Davi estava a ser fiel em Adulão, dentro de muitas necessidades, suprir a necessidade daquela gente toda, Davi teve compaixão daquela gente, não os mandou embora. Eu não posso, vai-te embora. Eu não tenho nada para dar, vai embora. Mas despecha-se uma pessoa assim com fome e tudo. O coração é esse. Não é? Eu não posso, agora não tenho tempo. Não faça isso. Deus está a pô-lo à prova. Porque você não sabe, se você não conhece aquela pessoa que está lá a pedir ajuda, você não sabe se aquela pessoa é um anjo, que está ali disfarçado de alguém pobre. Você não sabe. Muitas vezes, não sabendo, você entreteu anjos, como diz a Bíblia. Não é? Então, aleluia. Davi foi fiel em tudo isso. E agora, você tem sucesso, muita gente vai ter consigo, para ver que proveito podem tirar dessas amizades, não é? Fazem suas amigas. Outras alegram-se. Irmão, se eu vejo sucesso numa igreja, se eu vejo sucesso na vida de um crente, se eu vejo sucesso numa empresa que está a prosperar, está a ter sucesso, um irmão está a ter sucesso na vida, eu não vou ficar com inveja. Eu vou me alegrar com eles. Porque o Senhor abençoa eles, vai me abençoar a mim também, ou não? Amém, glória a Deus. Não é? Eu não vou ficar nessa, não é? Porque mas, geralmente as pessoas são assim, fazem nossas amigas e nós somos bestiais, somos fantásticas. Mas depois de tirar o proveito, passamos de bestiais para bestas e deixam-nos, não é? O rei Saul era assim. Enfim, aleluia. E lá no deserto de Engedi, aí andava eu. Davi podia ter morto esse homem. Olha só Jesus. O exemplo que Jesus nos dá, Mateus 4, 23 a 25, assim é que é. 35 é outra coisa. Mateus 4, 23 a 25. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e males entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria e trouxeram então todos aqueles que sofriam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e endemoniados, e os lunáticos e os paralíticos. Olha aí. E Jesus os curava. 25. E uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, de Judeia e da além do Jordão seguia Jesus. E sabe o que é que os religiosos fizeram com a inveja? Porque Jesus estava a suprir necessidades, ou não? Essa gente doente estava a curá-las, estava a suprir as necessidades. E vinha mais e mais gente que queria que as suas necessidades fossem supridas, ou não? E os religiosos levantaram-se contra ele, se você continuar a ler, e começaram a dizer, esse anda entre os pecadores, é beberrão de vinho, bebe lá com os pecadores. Começaram a acusar Jesus pelo sucesso que ele estava a ter,
a fama que ele teve, as multidões a virem para ele. Eu não é? Não se admire, se você for fiel a Deus, você vai ser perseguido. Não se deixe abater, não vá na conversa do inimigo, mas fique firme no Senhor e faça aquilo que Deus espera que você faça. Amém? Em nome de Jesus. Digam eles o que disserem, você é servo a Deus. Amém? Amém? Aleluia. Desculpa lá, é um bocadinho mais longo, mas é para acabar isso. Você e eu estamos no forno de Deus. Deus está-nos a preparar para coisas altas, para coisas tremendas. A igreja não existe para si ou para mim, não é? Você e eu é que existimos para a igreja. Você é que formamos a igreja, não é a igreja que formamos a nós. Nós é que formamos a igreja. Então pergunta a Deus, não aquilo que a igreja pode fazer por si, ou que Deus pode fazer por si, mas aquilo que você pode fazer para a igreja, indiretamente está a fazer para Deus. Amém? Então, amados, vamos continuar a servir a Deus fielmente, porque o tempo para reinarmos em Cristo aproxima-se mesmo. Aproxima-se mesmo. Está mesmo ali. Está por um fio. Glória a Deus. E não vamos esquecer que o verdadeiro amor não é amor por conveniência. O verdadeiro amor é amor incondicional. Nós portugueses temos a palavra amor. Qual é a outra palavra? Caridade, não é? Na Bíblia portuguesa. As Bíblias antigas, a linguagem antiga, não diziam amor, dizia caridade. Agora já usa mais a palavra amor. Mas o grego tem 6 ou 7 palavras do amor, que escreveram vários tipos de amor ali. Nós é que não entendemos, porque nós lemos o amor ou caridade e pronto, é o amor. Não, há vários tipos de amor, não é? Nós dizemos assim, isso vem do grego, mania. Tu tens a mania. Sabe que isso é uma forma de amor egoístico? Tu tens um amor egoístico de fazer isso. Tu gostas de fazer isso. É uma forma de amor errado. Não aceitável a Deus, mas é uma mania. Amém? Então nós temos de entender a palavra do Senhor. O verdadeiro amor é aliança. É servir a Deus e com Deus amar o próximo. Amém? É não tratarmos a pessoa como era antes, mas tratarmos como um filho ou uma filha de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome, o favor de Deus na vida daquela pessoa. Tratarmos o próximo, a fim de todos nós, um dia podemos chegar a Sião e reinar com Cristo em nossas vidas. Não é todo crente que reina. Se nós não passarmos por essa escola do Espírito Santo, nós não vamos começar a reinar em vida nada. Temos de estar abertos para sermos ensinados, para sermos mudados, transformados nas ideias, na maneira de ver as coisas, vermos como Ele vê, aceitarmos as coisas como Ele aceita, como Ele quer. E aí sim, aí vamos ter autoridade, porque Deus vai nos abençoar. E com essas bênçãos vêm as invejas que nos lançam perseguições, mas nós vamos ignorar isso, vamos continuar fiéis ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, que nós podemos ser fiéis a Ti, Senhor. Obrigado pela oportunidade que Tu nos dás, sermos fiéis a Ti, Senhor. A Ti, Deus, toda a honra e toda a glória, Pai. Obrigado pela Tua paciência, a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai. Senhor, nós ainda não somos perfeitos, mas já partimos a caminho da perfeição, Senhor. Já não estamos lá atrás na estaca zero, Pai. Já avançamos e estamos a avançar mais e mais. E vamos avançar sempre, Pai, fiéis a Ti, Senhor. Humildemente, Senhor, debaixo da Tua potente mão, Pai.